Olá pessoal, vamos aqui agora. Acho que vai dar certo. Já fui espirrar com vontade. Nós vamos falar o Rodrigo Novelli, Carla, muita gente chegando. Uma alegria estar com vocês aqui. Alessandra, agora vai. Agora vai, Alessandra. Vamos falar um pouco. Eu vou colocar aqui o termo, vou fixar. É, o nosso tema hoje, eu vou colocar aqui embaixo, será nós fizemos isso e essa ideia de poder colocar fixar para vocês aí quem está chegando, nós vamos falar um tema, eu e Daniel Boing, nós vamos falar sobre o nosso livro que acabou de ser lançado pela editora Emais, que se chama Ensinando um Robô a Julgar. Esse livro, que é fruto do primeiro trabalho nosso na Universidade Federal de Santa Catarina, nós pensamos em criar os meios para discutir de maneira franca e aberta como pode a máquina auxiliar as decisões. Mas onde é que ele está? Pede para ele entrar. Fernanda, ele tem que pedir para entrar. Pois é, mas como é que eu encontro ele aqui? Vamos lá, pedir para ele entrar. Vou fazer. Se ele está aí. Bom, já pedi para ele entrar aí. Vamos ver se agora vai dar certo. Daí, Daniel, E aí, professor Alexandre, tudo bom? o homem que manja de tecnologia se atrapalha para entrar no Instagram, pô. Tava aqui, peguei umas laranjas e tava fazendo aqui um bambolê aqui, que a gente já tá com 84 pessoas online. E aí tava contando a nossa Pois história, é. que chegasse lá para poder falar um Não, pouco e sobre. ainda tô tendo que segurar na mão aqui o celular, porque tô sem um suporte e tá carregando, eu não consigo apoiar ele. Mas vamos lá. Vamos lá, então eu estava falando pro pessoal aqui, já estamos com 80, quase 90 pessoas. A gente estava falando sobre a tua pretensão e como a gente conseguiu associar depois, e agora tem esse livro. Então, conta um pouco para nós aí como é que foi a ideia de pensar essa desmistificação da ideia do robô auxiliar, que o robô, na verdade, não julga por nós, o robô serve de apoio, e quando ele serve de apoio, ele depende de uma série de indicadores. Se ele está travado lá, hoje, ó, tem gente aí apaixonada por ti aqui. Tem cheio de elogios a tua a figura. Então, isso é ao vivo, né? Ao vivo a gente não tem como segurar nada. Enfim, então falar um pouco sobre como é que foi a tua experiência de construir essa ideia do livro. Bom, então, você lembra bem, né? Você foi uma das primeiras pessoas que eu entrei em contato. E, tá, desde o início já apoiou bastante a ideia. Foi basicamente que eu tive contato com um evento chamado Global Legal Hackathon. Isso foi em 2018, quando eu estava em intercâmbio no Canadá. Só que é um evento que acontece aqui, inclusive eu participei aqui em Florianópolis na edição passada. Mas é um evento que a gente reúne pessoas, né, e para desenvolver soluções, claro, voltado à tecnologia. E, mas no caso do Global Legal Hackathon é um evento voltado exclusivamente para soluções jurídicas, aliadas à tecnologia. E naquele momento, assim, eu vi que, além de ser uma coisa que eu me interessava bastante, era algo muito útil. E até o Marcos Corão ali tá comentando, ele falou do cosplay que gostei desse evento aqui em Florianópolis. E foi nesse evento, resumindo, que me deu aquele estalo, assim, olha, eu tenho que estudar um pouco mais sobre isso, é uma coisa que tá acontecendo, vai acontecer independentemente de eu estar junto ou não, e se eu puder saber um pouco mais sobre isso, entender melhor o que está acontecendo, talvez a gente consiga controlar melhor isso.
entender melhor como vai ser esse desenvolvimento no judiciário da implementação de tecnologias ligadas à inteligência artificial e, e tentar fazer com que isso ocorra da melhor forma possível. Aí foi muito legal, porque o trabalho de desenvolver, de pesquisar, o Marcos Florão está aí também, da Softplan, que é teu chefe aí, o teu chefe está te assistindo aí, para poder pensar, depois fosse para trabalhar com empresas de tecnologia, fosse fazer estágio, fosse ver como a coisa acontece. Isso é alguma coisa que eu sempre, onde vou, falo de ti, Daniel, porque quando tu focaste em estudar tecnologia vinculada ao direito, tu realmente planejasse a tua carreira para isso. Então, em vez de fazer um estágio que seria o padrão no judiciário, no legislativo, numa universidade, você foi direto para lá, como a Ana Liberato. Ou seja, tem muita gente que está focando, muitas vezes, fora daquele esperado do direito, mas justamente nessas empresas que já têm uma certa trajetória na tecnologia. Conta para nós como é que foi um pouco o ganho que tivesse com essa tua atividade. Até não foi tão planejado assim, né? As coisas foram acontecendo. Primeiro, eu cheguei a fazer um artigo sobre isso, uma matéria de direito administrativo, e, e acabou que eu fiquei com o material ali escrito, meio pronto com isso. E um amigo meu que morava comigo, Pedro Kim, ele trabalhava na Softplan, e ele conheceu então a Shayala, que faz parte ali do time do Convex, e eu acabei mandando para ela esse artigo que eu fiz, que acabou que não foi publicado, até, enfim, por N razões, mas era um material que tinha pronto ali. E acabou que ela me chamou para a gente fazer uma entrevista. Eu não pude começar naquela época, mas ali porque eu fui fazer um curso fora e isso coincidiu bem com a data que eu ia entrar, e eles estavam num momento bem atribulado naquela equipe e não tinham como esperar. Mas depois disso eu voltei e fiz um semestre de estudo na UNB. Inclusive consegui cursar lá uma matéria com a pós de Direito e Inteligência Artificial, com o professor Fabiano Hartmann. Que sem dúvidas contribuiu bastante assim para os artigos que a gente leu lá, com as discussões para formar essa parte desse trabalho também. E quando eu voltei desse intercâmbio, vamos dizer, na UNB, coincidiu de eu conseguir entrar na Softplan. Eles me chamaram de novo e foi muito interessante assim poder ver um pouco na prática o que eu estava estudando na teoria ali, porque a gente tem uma noção completamente diferente quando a gente só lê a coisa no livro e quando a gente tenta pôr a mão na massa, né? E isso é muito legal, né, Daniel? Porque ali o Convex, que tu falaste referência, é um produto hoje que já está aí cada vez ampliando mais, e a gente pode ter uma aplicabilidade disso no direito. De outro lado, eu tentei ensinar a máquina a reproduzir o meu livro, né? Então a ideia é de fazer com que a pessoa pudesse dialogar com a máquina, e essa experiência de poder trabalhar efetivamente com inteligência artificial é muito legal, porque tira um pouco dessa nosso imaginário no tocante a isso e mostra como a participação humana é muito importante na construção do que pode sair, né? No output a gente tem uma participação muito importante de pessoas que conseguem entender como isso pode funcionar e como isso pode melhorar. Tem gente reclamando aqui que morava contigo, o Murilo está te dando expor, dizendo que ele morava contigo, tu és um traidor e tu não... Então, nisso... Feito ao término da nossa relação de moradia. E aí depois eu queria que tu contasse lá no final, a gente sugere que não vai ter pelo menos não tem matemática, não tem como fazer uma substituição do humano pela máquina, mas tem 3 possibilidades que você elencou e que nós desenvolvemos depois no livro, que são que aí acho que você pode falar para o povo e a gente explicar para eles quais seriam as 3 possibilidades, né? Foram então 3 grandes usos assim que
que deu para mapear assim, como as iniciativas de inteligência artificial, mas na verdade voltadas à aprendizagem de máquina, são utilizadas no judiciário. Então, a primeira delas foi o robô classificador, que seria basicamente seria o nível mais básico assim de auxílio da inteligência, de apoio da inteligência artificial ao ser humano. Que seria basicamente quem a tecnologia que classifica, que facilita assim a vida do juiz ou do operador do direito no sentido de sistematizar a informação de uma forma mais fácil. Mas como até talvez a gente vai chegar a falar mais sobre isso depois, mas não quero com isso dar a entender que essa forma, por ser talvez teoricamente, tecnicamente mais simples, ela também não tenha os seus perigos, os seus vieses. Que é um ponto que acho que é o principal assim, que a gente tenta insistir no livro, né? Mas passando para o segundo modo de uso da inteligência artificial seria o robô relator. Seria basicamente, não apenas sistematiza a informação de uma forma mais ágil assim para o operador jurídico, mas ele também acaba resumindo o processo, eventualmente até elaborando algum documento, algum resumo, algo que seria interessante ali, basicamente o juiz só pegar e assinar uma decisão já pré-fabricada, só entrar ali com os detalhes. E o terceiro e último uso seria o robô juiz, que é algo que julga o processo do início ao fim, sem o auxílio humano, sem intervenção humana. E nesse caso, o humano ele vira uma espécie de instância revisora do processo. E aí, nesse contexto, né, Daniel, que você está falando, toda a nossa preocupação no livro em relação a viés e heurísticas, que é algo que há um bom tempo estou aí, tem o Dierle Nunes, tem o Eck Navarro, muita gente, Isabela Ferrari, tem muita gente pesquisando isso, a Isabela Fonseca também. Enfim, tem muita gente trabalhando isso no Brasil, e o que a verificação, por exemplo, de um viés racista, de um viés sexista que já foi constatado em outros sistemas, em vez de, para mim, em vez de ser um problema, é um ganho para nós, porque é muito mais fácil conseguir calibrar um algoritmo do que calibrar um humano, né? Então, o juiz racista, o juiz sexista teremos mais dificuldades. E aí, quando você constata da onde é que pode estar vindo, onde é que pode estar construindo, a gente consegue realinhar mais fácil do que um humano. Assim, é muito mais fácil mudar o algoritmo do que mudar o Murilo Previ, que está indignadíssimo contigo aqui na live, só te xinga, dizendo que está inconformado, quer que tu more com o robô. Por um lado, sim, né? Mas se um humano quiser velar alguma coisa ali, ele consegue fazer isso melhor que uma máquina, né? Mas, por outro lado, a máquina também é muito perigosa nesse sentido, porque ela, como ali citando a Kate O'Neill, no Armas de Destruição Matemática, a máquina, o modelo ali utilizado, ele se reveste de uma suposta imparcialidade, né? Ele se reveste de uma suposta tecnicidade de que o que está sendo feito ali é ciência. E aí é o perigo de ter o cientificamente provado. Exato. E, na verdade, o que a gente vê ali, como você sabe bem, são um apanhado de decisões humanas que estão sendo sistematizadas. Mas a pergunta é, qual é a qualidade, quais tipos de decisões a gente está sistematizando, ou estaria, né, no momento que implementa esse tipo de tecnologia. Isso, e aí tem todas as discussões que a gente faz no livro, dos diversos algoritmos possíveis, entende o que é regressão, o que é... Bom, enfim, uma série de conceitos que são importantes para que se possa compreender, que a gente convida o leitor a comprar o livro lá, né? O livro está R$ 39,90, é mais barato do que pedir um McLanche feliz com a entrega, então não tem nem justificativo para não ler. A ideia é poder dar o primeiro passo. E o Daniel não tem Instagram, mas o Daniel pode ser encontrado aí. No livro tem o e-mail dele.
e a gente poder colocar essas discussões que são nossas. Eu espero que eu possa trabalhar durante muito tempo com o Daniel, que a gente possa ter experiência de mestrado, doutorado, e que ele possa continuar produzindo, que é uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci na minha vida, assim. Porque às vezes a gente vai lá para a reunião, ele ia para a reunião no juizado, eu enfiava um monte de livro lá para ele, e ele realmente lia o livro, ele realmente fazia as coisas, é muito legal a dedicação. E até a dedicação de dizer para ele, não faz assim, ele foi lá e fez. Então é legal porque a disposição de usar alguns autores e de realinhar é uma, reunião, uma decisão que é dialogada, não teve nenhuma imposição minha, nem dele, nem do robô para conosco. Foi muito bom, assim, muito gratificante escrever esse livro. No início foi um trabalho de conclusão de curso, mas a sua orientação, assim, professor, foi bastante flexível, né? Sempre deu bastante liberdade, né? Você dava a sua opinião, mas sempre me permitia ali, se eu quisesse, em último caso, ali, insistir em algum ponto. Mas creio que não houve nenhum ponto de atrito, né? Acho que a gente acabou... Não, não, depois o que ficou foi só para, quando surgiu depois da defesa, a nossa conversa para tentar ampliar, falar um pouco mais de viés, falar um pouco mais de pragmática, falar um pouco mais disso, o teu convite para que pudéssemos fazer junto, eu fiquei muito contente, porque a sua disposição e competência naqueles 6 meses, 8 meses que você dedicou-se profundamente ao trabalho fez toda a diferença. Então é uma alegria poder dividir com você esse livro, que tem o seu nome e reconhecimento do texto base, e da possibilidade de ter agregado alguma coisa e nós continuarmos construindo algo nessa área. Com certeza. Vamos ter que alimentar as próximas edições aí, manter essa obra atualizada e, e melhorando sempre ela. A Fernanda Pacheco Amorim acreditou no projeto, a nossa editora lá da EMAIS, e tem muita coisa a fazer. Obrigado quem passou aqui na live, era uma live que nós prometemos ser curtinha, para deixar o gosto na boca. Pede lá para o robô da EMAIS, o robô da EMAIS manda para vocês o livro, aí já pelo correio em tempos de pandemia. Quem sabe a gente possa um pouco mais adiante fazer algumas lives específicas sobre essa temática, mas o importante foi apresentar o Daniel, eu, nessa nossa live de lançamento do livro, que nós prometemos que iremos ficar em 20 e poucos minutos, né, Daniel? Estou à disposição aí, qualquer coisa que quiser discutir, estamos aí. Então, tem muito amigo teu aí dando parabéns, agradeço a todo mundo que esteve aqui conosco. O livro está lá no site da EMAIS, editora, e leiam, tem os nossos contatos e está à disposição para poder construir. Obrigadão, pessoal, obrigado quem esteve conosco. E agora tu vai ter que ouvir bastante aí do Murilo, que está aí, vai te mandar muita mensagem depois dessa Ó, tem a Rosane Boing aqui, que está te dando parabéns, deve ser parente. É, meu pai. Então tá bom, desculpa, eu não tinha visto ali, não li. Eu tô cego, né, cara? Então eu não tenho. Sabe que eu tenho muito orgulho de poder dividir contigo. Espero que um dia meus filhos possam dar a mesma alegria que você dá quem é teu pai e tua mãe. Um abraço, Florão, um abraço a todo mundo. Tamo junto, até a próxima. Valeu, pessoal.